Olá, minha querida, seja muito bem-vinda a essa aula. Esta é uma aula para você que está começando a sua mentoria do zero ou para você que já tem uma mentoria, mas ainda não sabe muito bem o seu método. Porque tem pessoas que têm uma mentoria e começam a ensinar tudo aquilo que sabem, o que vem na cabeça, vai fazendo conforme for tendo sessões individuais com as mentorandas. Se você quer aprimorar o seu método, essa é uma aula para você. Essa aula a gente vai falar de arquitetura de mentoria high ticket. Então, aqui eu vou te ensinar quais são as estruturas, qual é a arquitetura da sua mentoria, do seu método, para desenvolver o seu método de uma maneira que fique clara tanto para você quanto para o seu aluno. Lembra que lá na nossa primeira aula, sobre modelo de negócios alto ticket, eu falei muito sobre você ter aqueles pilares de o seu negócio, né, o seu produto, a sua mentoria, ela precisa ser escalável, ela precisa vender no perpétuo, né, estar aberta ali todos os dias para a entrada de novos alunos, e ela também precisa vender para quem não te conhece, ter uma oferta, uma promessa clara que é aí sustentada por um bom posicionamento. Bom, aqui a gente vai falar de uma arquitetura de mentoria que está muito dentro desses três pilares. Ela precisa ser escalável e dentro dessa arquitetura, quando eu falei sobre ser escalável, trazer mais pessoas, ter a capacidade de trazer mais pessoas para dentro da sua mentoria, eu falei que isso está muito relacionado à sua entrega também, ao seu método, porque o seu método, ele precisa estar muito bem estruturado para o seu aluno entrar na sua mentoria e não ficar perdido. Ele poder entrar a qualquer momento na sua mentoria, que vai sempre ter um passo que você vai fazer individualizado com ele, personalizado, né, aquela mentoria, e também as bases da sua mentoria, do seu método. E também aqui a gente vai falar sobre como criar o seu método, colocar ele em ordem para fazer sentido e trazer resultados para o seu aluno e para você como mentora também. Bom, essa aula vai ser bem prática. Eu já vou entrar direto lá no Mentory Board, no seu painel de mentoria, para explicar exatamente tudo que a gente vai fazer aqui, para ficar mais claro para todo mundo, beleza? Vamos lá. Bom, estamos aqui na página inicial, né? Na sua página inicial, vai ter sua fotinho aqui. Você vai vir aqui para essas páginas e vai entrar em modelos de negócios high ticket. Aqui você vai ver que tem arquitetura de mentoria como uma página. Você vai entrar aqui nessa página de arquitetura de mentoria e a gente vai lá para a jornada de aprendizagem. Essa aqui é a jornada de aprendizagem que você vai criar dentro do seu método, né? Então, aqui eu quero que você pense. Primeiro, tem uma tabela aqui, você vai ver que tem uma tabela com 4 colunas. A gente vai trabalhar primeiro nessa segunda coluna aqui. O que os seus alunos precisam ter para chegar na transformação que você ensina. Então, aqui eu vou fazer como sendo a minha mentoria, tá? Como se fosse aqui a minha mentoria. O que que as minhas alunas precisam ter para chegar na transformação que eu ensino? Eu ensino elas a ter um modelo de negócio auto-ticket, para vender auto-ticket. O que que elas precisam ter para isso? Para isso, elas precisam ter um bom posicionamento, um conteúdo que eu chamo de conteúdo tipo 2, que ele vai atrair o cliente tipo 2, né? No Instagram, ela precisa ter esse tipo de conteúdo para atrair esse cliente. O que que ela mais precisa ter? Uma estrutura de modelo de negócios. Ela precisa entender, né, dessa estrutura de modelo de negócios. O que que ela precisa mais para ter um modelo de negócio auto-ticket? Ela precisa ter uma mentoria, um serviço auto-ticket, uma mentoria ou serviço auto-ticket, né, para oferecer para os clientes dela. O que mais que ela precisa ter? Um bom posicionamento, um conteúdo voltado para tipo 2, uma estrutura de modelo de negócios, ela precisa ter um serviço, né, estruturado, uma mentoria estruturada. Vamos deixar esses aqui. Elas precisam ter isso tudo aqui
para chegar na transformação que eu quero levar elas. Então, se eu quero fazer com que elas vendam, né, alto ticket, ela precisa trabalhar isso. Eu preciso trabalhar com ela posicionamento, conteúdo, estrutura de modelo de negócios, mentoria, né, ou mentoria serviços alto ticket, esteira, vou botar aqui, esteira de produtos, alto ticket, o que mais? Ó, se você quiser incluir, é só apertar aqui nesse maisinho que ele vai incluir uma nova linha, tá? Uma esteira de produtos, tipo, uma boa estratégia de vendas para vender alto ticket. Então, ela tem que saber isso tudo aqui, né? Fazer isso tudo aqui, estruturar isso tudo dentro da minha mentoria para chegar lá na transformação que eu quero que ela chegue. A partir disso, o que que eu vou fazer? Eu vou pensar o que que ela, a minha aluna, né, no momento que ela entra na minha mentoria, o que que ela tem que fazer para ter isso? Fazer para ter um bom posicionamento. O que que ela precisa fazer aqui? Ela precisa trabalhar a imagem pessoal dela, a imagem pessoal, as vestimentas, a postura dela. Ela precisa tirar fotos profissionais para se posicionar melhor, fotos profissionais. Ela precisa ter uma boa comunicação, né? Aprender a ter uma boa comunicação. Ela precisa trabalhar ali o Instagram dela como um todo. Ela precisa trabalhar isso tudo aqui. Aqui eu estou colocando como exemplo, tá, gente? Você pode colocar aqui, e deve, inclusive, colocar tudo que a sua aluna precisa fazer para ter aquilo ali que você preencheu na segunda coluna. Eu vou trabalhar aqui com os outros. O que ela tem que fazer para ter um conteúdo do tipo 2? Ela tem que saber as dificuldades do cliente dela, do cliente tipo 2. Tipo 2, ela tem que mapear o que o cliente tipo 2 quer, porque senão ela não vai conseguir fazer um conteúdo. Como é que ela vai fazer um conteúdo para atrair um cliente tipo 2 se ela não sabe as dificuldades dele? Se ela não sabe onde ele quer chegar? Então ela precisa mapear isso. Ó, aqui embaixo, o que mais? O que ela tem que fazer para ter uma estrutura de modelo de negócios? Ela precisa aprender a criar essa estrutura de modelo de negócio, ela precisa entender lá o método das engrenagens que eu ensino, o que ela precisa fazer para ter uma mentoria ou um serviço auto-ticket. Ela precisa estruturar a mentoria dela, ela precisa estruturar o método dela, descobrir qual é o diferencial único que ela tem que, de repente, gravar aulas da mentoria dela. Então, isso tudo ela tem que fazer para ter uma mentoria. E aqui eu vou botando, cada um deles eu vou escrevendo tudo que ela tem que fazer. E aí você escreva também. E por último, o que ela precisa aprender para fazer isso? O que que ela precisa aprender para ela fazer isso que eu coloquei na coluna 3 aqui? O que ela precisa aprender para trabalhar a imagem pessoal dela, para trabalhar as vestimentas, a postura, a comunicação? O que que ela precisa aprender para isso? Para ela conseguir aí ter uma melhor comunicação, um melhor posicionamento. Ela precisa aprender um pouco sobre arquétipos de marca. Ela precisa aprender sobre o branding do negócio dela, sobre o branding pessoal dela, né? A marca pessoal dela. Ela precisa aprender um pouco mais sobre ela mesma, com a personalidade dela aqui dentro do meu método. Ela vai precisar aprender como trabalhar esse posicionamento premium, que é sempre a personalidade dela e a identidade que ela quer chegar. Esse é o meu método, é trabalhando ali, ó, a sua autenticidade, você, a sua personalidade e onde você quer chegar, quem que você quer atrair. Então, ela precisa aprender a criar um posicionamento premium. Quando eu escrevo aqui o que ela precisa aprender, isso aqui é o que eu vou ensinar ela. Se eu estou colocando ali que ela tem que aprender a criar um posicionamento premium, eu tenho que ensinar isso a ela, dentro da minha mentoria, dentro do meu método. E aqui eu vou preenchendo os outros para a gente
fazer essa atividade ficar bem mais claro aqui. O que ela tem que fazer para ter um conteúdo do tipo 2? Saber as dificuldades do cliente, saber montar ali a estrutura dos conteúdos, saber fazer narrativa. E aqui o que ela precisa aprender para fazer isso? Ela precisa aprender quais são os conteúdos de tipo 2 que ela vai fazer. E aí eu vou ensinar ela a aprender quais são os tipos de conteúdo de tipo 2. Eu vou ensinar ela a fazer o carrossel de tipo 2, o Reels. O que que ela vai fazer com esse conteúdo? Já que é um conteúdo de tipo 2, eu vou ensinar ela a fazer uma narrativa. Fazer uma narrativa que vende dentro do conteúdo, que chama ali para o formulário de mentoria. Eu vou ensinar ela isso, eu vou ensinar ela a fazer tráfego, por exemplo, nesses conteúdos, impulsionar aquilo ali. Isso vai entrar mais nas estratégias de vendas também, mas eu vou ensinar isso. Então, eu escrevo aqui tudo que ela precisa aprender para fazer isso. Aprender para ter aqui esse tipo 2, conteúdo tipo 2. Se eu estou falando que ela precisa ter esse conteúdo tipo 2, o que que eu vou ensinar para ela? O que que eu vou ensinar do zero para ela? Se a pessoa chegou na minha mentoria hoje e eu estou falando que ela precisa ter esse conteúdo tipo 2 para vender a mentoria dela, lá no final, o que que eu vou ensinar para ela sobre isso? Vou ensinar ela ali quais são os conteúdos que ela tem que fazer, qual é a ordem de conteúdos, o que que ela tem que falar dentro dos conteúdos, o que que ela vai botar dentro do conteúdo dela, como que ela vai trabalhar ali as imagens, né, dentro do conteúdo dela. Aí a gente vem para a estrutura de modelo de negócios. O que ela tem que fazer para ter isso? Ela tem que aprender sobre essa estrutura de high ticket, como funciona esse high ticket. Ela tem que pensar em qual vai ser o modelo de negócios dela, se ela vai criar uma mentoria, se ela vai criar uma consultoria, o que que ela precisa aprender com isso. Ela tem que criar a esteira dela de produtos comigo. Eu vou ensiná-la a fazer isso, eu vou ensiná-la a montar a esteira, a escada de valor dela para rodar a engrenagem. Cada produto vai ser interligado um no outro para ela conseguir montar. Agora vamos lá para a última, para ficar mais claro ainda, a gente falar de estratégia de vendas. Ela precisa ter uma boa estratégia de vendas para chegar lá, né, na transformação que eu ensino. E o que ela tem que fazer para ter uma boa estratégia de vendas? Ela tem que, sabe, fazer um funil de vendas, ó, fazer um funil de vendas. Ela tem que ter processos de vendas. Processo de vendas é muito importante ela ter. Aqui em cima eu posso até botar também processos de mentoria. Quando eu falo aqui, ó, ela precisa ter uma mentoria ou serviço do ticket, o que ela tem que fazer? Fazer processos de mentoria, senão ela não vai saber. Processo de venda. O que que é isso, processo de mentoria? O que que ela precisa aprender com isso? Aprender a jornada do aluno. Ela precisa aprender a jornada do aluno dentro da mentoria dela. Eu tenho que ensinar isso para ela, que o aluno dela, ele vai entrar e ele tem que passar por uma call de vendas, ela tem que enviar o contrato de mentoria para esse aluno, ele vai assinar, ela vai assinar, ele vai passar pelo onboarding, depois ele vai vir para o plano personalizado, depois ele vai ter acesso à plataforma. Então, isso tudo ela tem que aprender para trazer a mentoria dela para o mundo, para tirar do papel. Eu posso escrever aqui tudo isso que ela precisa aprender, que é o que eu vou ensinar para ela. Quando eu falo aqui de funil de vendas, ela tem que ter um funil de vendas para ter uma boa estratégia de vendas. Então, o que ela precisa aprender comigo? A criar esse funil de vendas. Eu vou ter que ensinar para ela como criar esse funil de vendas. Qual funil de vendas ela vai colocar para vender a mentoria dela? Então, tá vendo como aqui eu vou criando tudo o que tem que ter dentro da minha mentoria? E aqui você pode escrever tudo direitinho que você precisa ter dentro da sua mentoria para o seu cliente sair de um ponto e chegar na transformação que você quer, né? No resultado que você gera para esse cliente. E aí, depois que você escrever, pode escrever assim, sem julgamentos, né? Vai escrevendo, o que que você acha? Vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Quando chegar no final que você preencher essa tabela, aí você vai colocar aqui a ordem. Qual é a ordem desse método aqui? Por exemplo, a ordem talvez não seja 1, 2, 3, 4 certinho aqui. A minha ordem
de estrutura, quando eu falo para minha cliente assim, que ela vai entrar dentro do meu método e vai aprender a ter um modelo de negócios alto ticket, vai aprender a criar esse modelo de negócios e vender, eu posso começar com posicionamento? Posso, mas, ao meu ver, não faz muito sentido eu começar com posicionamento. Primeiro eu começo aqui embaixo, ó, estruturando o modelo de negócios dela, estruturando a mentoria dela, depois é que eu venho para o posicionamento. Por quê? No momento que ela estrutura o modelo de negócios, entende como funciona o modelo de negócios, cria ali a mentoria dela, já cria alguns pequenos funis, né, que eu vou ensinando ao longo do tempo, e ela já coloca a mentoria dela ali, tira do papel, ela já consegue vender aquela mentoria, ela já consegue pelo menos ter o acesso das pessoas àquela mentoria. E depois ela vai trabalhando paralelamente a isso, o posicionamento, o conteúdo, aquilo que vai fazer com que ela venda mais ainda. Mas para ela sair do zero, ela tem que começar a entender o que é modelo de negócios, auto ticket. Ela tem que começar a criar a estrutura da mentoria dela, porque senão ela não sai do lugar, entendeu? Então aqui para mim vai começar aqui, ó. 1, 2, aí depois vem 3, depois vem 4, depois vem 5, que é a estratégia de vendas, e só por último vem esteira de produtos. Porque aí ela pode ver até depois essa esteira de produtos, porque já vai estar rodando, já vai estar vendendo a mentoria. E aí eu formo a ordem do que eu vou ensinar. Preenche essa tabela, depois, por último, você preenche a ordem. E aí vai pensando nas pequenas vitórias que o seu aluno vai ter ao longo da sua mentoria. O que que ele precisa aprender primeiro, né, ali de grosso do seu conteúdo, que vai fazer com que ele realmente tenha uma vitória, né, uma pequena vitória. Logo no início da sua mentoria, é importante você dar esse gás para o seu aluno no início da mentoria, para ele não desanimar. Depois, o que que você vai passando paralelamente para ele, o que que você vai passando conforme ele for executando as atividades. E aí você coloca a ordem e assim você gera a jornada de aprendizagem do seu aluno. Assim você começa a tirar o seu método da cabeça e colocar ele no papel. E você vai ver que nem sempre tudo aquilo que você aprendeu na vida você precisa colocar dentro da sua mentoria. Você pode filtrar e colocar só aquilo que faz sentido mesmo para o seu aluno, só aquilo que vai trazer pequenas vitórias para ele, porque é importante que você dê essas pequenas vitórias, beleza? Então já pode colocar em prática lá na sua arquitetura de mentoria.